Olá, meus amigos, faço um voto que estejam bem. Meu nome é Kleber Chaves, sou advogado. Nesse vídeo vou tratar com vocês do tema alimentos, né? Muito popularmente falando, a pensão alimentícia. Né? Conforme o combinado, vou tratar sempre de assuntos corriqueiros, o que demanda dúvidas durante a semana. Então, pretendo toda semana estar postando vídeos aí, trazendo informação, conteúdo de importância que possa colaborar com a sociedade. Se tratando de alimentos, senhores, muito, embora a grande maioria trata-se de pais para filhos, né? São aqueles companheiros, maridos, esposas que separam, e aquele que detém a guarda dos filhos, cabe a pleitear alimentos, né? A pensão alimentícia para prover com as necessidades dos filhos. Tratando da questão dos alimentos, senhores, não só cabe para filhos, né, pais para filhos, mas como também trata-se o Código Civil, o alimentos ele pode ser devido para os ascendentes, descendentes, cônjuges, né, companheiros. Então abrange aí os colaterais, parentes colaterais, isso dependendo do caso. Ou seja, para os avós, entre irmãos, netos, pais, filhos, os filhos dever para os pais também, né? Então é uma série de situações aí que podemos pleitear a obrigação do alimento. Nesse caso, senhores, o assunto mais corriqueiro é os alimentos devidos aos filhos menores, é o que mais incide aí no nosso judiciário. Em se tratando da questão do valor, qual é devido, muito embora a grande maioria da população tenha dúvida, dizendo, o pai, né, no caso a grande maioria são os pais que devem os alimentos, as crianças costumam ficar com os filhos, mas vice-versa, os pais devem pagar 30% do salário, né? E não é bem assim, senhores. No caso seria que a lei diz, né, até 1/3 dos proventos, né, que deveria estar pagando para o filho. E não é bem assim. Existe um binômio. O que seria esse binômio? São duas questões. A possibilidade versus as necessidades. Onde que o juiz ele vai verificar as possibilidades do pai em pagar os alimentos, né? Se aquele pai mora de aluguel, se aquele pai tem casa própria, assim como também a necessidade da criança. Se a mãe, no qual detém a guarda, mora de aluguel, se aquele filho tem alguns cuidados especiais, né, por exemplo, com remédios, então o juiz vai decidir em cima analisando o fato em concreto. Então o que vale para um não vale para o outro, que é de um vizinho, não vai valer para o outro vizinho, depende das condições. Se aquela criança depende de necessidades especiais, se depende de uma necessidade maior que a do outro. Então cada caso é um caso que será analisado em concreto. Por exemplo, senhores, tem um caso que eu acompanhei de dois pais que eram milionários. Foi um julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo. E se fosse, né, uma forma fácil de entender, se fosse para decretar 30% dos proventos desse pai milionário, seria uma pensão aí exorbitante. E nesse caso no qual eu estou tratando, a mãe também milionária e porventura ganhava mais que o pai e detinha a guarda da criança. Então não teria por que o pai pagar um valor exorbitante. Tanto é que foi decidido em cima, averiguando as necessidades reais do filho. Né? Embora, claro, que um filho de milionário não vai ter as mesmas qualidades, as mesmas condições de vida de uma pessoa que não possa, que tenha menos abastada, né? Então, nesse caso, vai averiguar, em questão dos valores, se aquele pai tem outro filho, se aquele pai paga outra pensão, se aquele pai tem uma outra família, se paga aluguel, se não paga, as necessidades das crianças, a necessidade dos outros filhos que porventura possa ter. Então é uma série de questões aí que tem que ser analisada, não é um tema tão simples assim. Mas de antemão já digo que estou aberto
nas redes sociais, pode chamar no inbox, pode estar entrando em contato, né, que a gente pode estar orientando em relação ao caso em concreto. Nesse sentido, senhores, também, além da questão do alimento, do valor do alimento, tange também tocarmos na questão da visita. E o que ocorre demais? Às vezes os pais eles fazem acordo de boca, acordo entre eles, né? Ah, eu pego o filho tal dia, pega o filho tal dia, paga final de semana, paga a pensão no valor de tanto, e isso acaba, quando não atendendo às expectativas do pai ou da mãe, acaba criando conflito. Então, assim, muito difícil ter uma plena harmonia, de conseguir dar uma boa educação para essa criança, fora de conflito entre os pais, de uma forma assim saudável, um ambiente harmônico, quando não ajuiza ações para que seja regularizada as visitas, para que seja definido judicialmente um valor de alimentos ali devidos mensalmente, né? E muito que acontece também é que, por exemplo, a mãe que detém a guarda do filho, quando o pai não pode pagar os alimentos ou quando não está ajudando de forma amigável, sem decisão judicial, não paga os alimentos, a mãe proíbe o pai de visitar o filho. Isso é errado, porque embora envolvem as mesmas partes, são questões diferentes. Por quê? Os alimentos é para prover ali as necessidades da criança. A visita ela tem um cunho ali moral, né? Onde a criança ela tem o direito de conviver com os pais. E não só com o pai, ela tem o direito de conviver com os familiares do pai, seu avô, seus tios, né? E vice-versa, tanto como parte da mãe quanto parte do pai, dependendo daquele que detém a guarda. Nesse sentido, senhores, a mãe que proíbe o pai de ver o filho com a decisão judicial decretada, com os dias todos regulamentados, a mãe ela incorre em crime. Se o pai fizer um boletim de ocorrência e provar que a mãe não está deixando o pai participar da educação da criança, que não está realizando as visitas porque a mãe está proibindo, a mãe ela pode responder por crime de desobediência de ordem judicial. Assim também, como o pai que não paga pensão, a mãe ela pode entrar com uma ação de execução para cobrar esses valores e ainda pedir o rito da prisão ou o rito da penhora de conta bancária ou bens que porventura possa estar no nome dos pais. Então é uma série de fatores aí que envolve. Além do mais, é cabível aqui, não dá tempo para falar sobre as questões, entrar em cada mérito, mas assim, também temos que tomar cuidado com a alienação parental, de um pai que fica falando mal da mãe para o filho e vice-versa, a mãe falando mal do pai para o filho. Isso, além de ser um ato criminoso, ele prejudica a questão da educação, da saúde mental dessa criança, do desenvolvimento. Então, assim, tenhamos mais cuidados quanto a isso. Em relação ao tema da execução, a mãe ela pode mover a ação de execução para cobrar os alimentos e não proibir o pai de ver o filho. Assim como a mãe ela pode entrar com uma ação a princípio de alimentos, o pai também pode entrar com a ação de regulamentação de visita. Ou até mesmo ambas as partes entrar com a ação de alimentos já com o pedido de regulamentação de visita. Eu não aconselho que seja amigável pelo fato dos conflitos. Eu chuto a dizer aí que 90% dos casos não dão certos, termina em conflito, prejudica a educação da criança. Entende? E assim, senhores, nós não temos muito tempo no vídeo, mas assim, espero ter tirado algumas dúvidas, né, em relação a esse tema, e estou à disposição. Sigam no Instagram, tá ok? E obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, estarei postando vídeos com temas relevantes à sociedade, de interesse público, por toda semana. Um abraço. Até a próxima.